falar de eleições 2022. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Cícero Magalhães, do PT. O deputado concorre à reeleição, concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa. Deputado, obrigado pela presença. Prazer ter o senhor aqui no Jornal Dia News. Obrigado, Douglas. Obrigado a todo o sistema O Dia pelo convite. Estava relembrando aqui com o deputado Cícero Magalhães os tempos mais acirrados de greve. Sindicalista. Tanto pegou empurrão eu como repórter, como deputado, como sindicalista, deputado. Aquele tempo era um tempo mais engraçado, havia até isso, quer dizer, eu numa cobertura peguei um empurrão, eu quase caio, o senhor também foi empurrado, mas no final se resolvia, ficava ali mais, no máximo acontecer isso, nada mais, né? Quando eu mostro para os meus filhos, que eram todos crianças naquela época, algumas cicatrizes na canela de algum chute, né? Eles às vezes não entendem, mas eu entendia. Naquele era um momento, né, de muita pressão do movimento social e que nós... Consolidação, e a gente não tinha outro jeito, ou ia para o enfrentamento, lutar pelo que era de direito dos trabalhadores, ou então os trabalhadores ficavam cada vez na situação pior. E que o que é interessante, Douglas, piauiense, que hoje a situação voltou muito mais grave do que naquela época. Mas aí eu ia perguntar ao senhor, comparando com o que o senhor participou naquela época, que ali era um momento de consolidação, os movimentos sociais tinham que tinham que fazer o que fizeram para se firmar, para mostrar que estavam ali para representar as categorias de trabalhadores. De lá para cá, passado todo esse tempo, como é que o senhor avaliou hoje a luta dos sindicatos? A luta do sindicato, ela não diminuiu. O que diminuiu foi que o governo atual e o governo Temer retiraram praticamente todos os direitos da classe trabalhadora. Quase todos. Também eles dizem que o ex-presidente Temer, principalmente, disse que a reforma aumentou os empregos, abriu mais vagas de trabalho. Como sempre é vendido uma mentira que depois lá na ponta não se confirma. Quando fez a reforma trabalhista, que criou todo tipo de coisa ruim para o trabalhador, como o horário intermitente e tantas outras, que você pode ter um vínculo empregatício e no final do mês a empresa lhe pagar 200 ou 300 reais, porque você vai receber, se você for chamado para trabalhar, tirou todos os direitos, ele inventava que ia sair 5 milhões de emprego. Não saiu nenhum. Fez foi diminuir dos empregados que tinham sido empregados nos governos do PT. E depois, nesse aqui, veio a reforma da Previdência, que era mais 8 milhões de emprego. Não saiu emprego nenhum, pelo contrário, fez foi diminuir. Os trabalhadores hoje não têm uma legislação que o proteja. Foi retirado quase todos os artigos da CLT, que era que protegia a classe trabalhadora. Foram tirados quase todos. Ou seja, todo governo, quando ele é um governo totalitário, que odeia a classe trabalhadora, dá nisso. O trabalhador não ganha, perde o emprego, mas a empresa também perde, que você pode ver que o tanto de empresas que tem se fechado do governo Temer para cá é brincadeira. Deputado, o senhor já é um veterano, já é não só do movimento sindical, mas também da política piauiense, e o senhor mantém uma característica, é bom que se diga, o senhor mantém uma característica sempre de manter as suas posições, de segurar as suas posições, doa quem doer, até no partido. Até no PT, eu já ouvi o senhor falando que não concorda com isso, não concorda com aquilo, então o senhor é muito firme nas suas posições. Eu queria começar a nossa entrevista, eu conversei com o deputado Varton Lacerda, conversei com o deputado Merlong Solano, e eu queria saber do senhor, no final das contas, o PT, como aconteceu em 2018, estava preparado para lançar uma chapa pura de candidatos a deputado estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores. Houve federação, depois houve a vinda de vários nomes de outros partidos. No final das contas, como é que o senhor avalia o que ficou e o que está posto?
O bom do Partido dos Trabalhadores Piauienses é que nós fazemos discussões. Os outros dizem que nós fazemos briga. Não é, são discussões. No final, que o partido decidir, todos respeitam e a gente vai à luta. Eu realmente não era a favor que tivesse feito a Chapão em 2018 e nem a federação do jeito que foi feito esse ano, mas isso já é uma discussão passada. O meu partido a nível nacional fez, né, a legislação que está aí, aprovou a federação, foi feito aqui e agora é bola para frente. Vamos à luta que nós precisamos, né, estar elegendo Lula, precisamos eleger Rafael, precisamos eleger uma grande bancada de deputados federais, estaduais e eleger o nosso senador, o companheiro Wellington Dias. Agora não tem mais briga, agora tem campanha, tem nosso esforço, nosso trabalho, porque hoje a luta é contra a democracia contra o fascismo. E nós não podemos negar isso. O fascismo do Bolsonaro tem lá em Brasília, mas tem aqui no Piauí também. Aqui tem a chapa e o grupo do Lula, e tem a chapa e o grupo do Bolsonaro. A vantagem de tudo isso é que o grupo do Bolsonaro nega, esconde o Bolsonaro. E o grupo do Lula, nós não temos vergonha. Pelo contrário, nós fazemos a questão de dizer que nós estamos ao lado do melhor presidente que esse país já teve. E não é o Magalhães quem diz, não. Suas pesquisas, é o povo de Teresina, do Piauí e do Brasil. E a chapa do outro lado, eles escondem, eles têm vergonha, foram à justiça para dizer um partido. O candidato do União Brasil disse que, ele disse, olha, tem apoio do ministro Cid Nogueira, do Progressista. O Partido Progressistas apoia nacionalmente a reeleição do presidente Bolsonaro. Ele disse, desde o início eu não declarei apoio a absolutamente ninguém. Inclusive disse que se ganhar a eleição, e o ex-presidente Lula, por exemplo, ganhando a eleição, eles não têm nenhum problema. E disse também o seguinte, olha, a HUT foi construído numa parceria da Prefeitura de Teresina com o governo federal. O Lula esteve aqui, eu estive com ele, Pontes Talhadas, estão várias obras, eles não têm nenhum problema de conversar com o ex-presidente Lula. Ele disse que já esteve com o ex-presidente Lula. E o próprio ex-presidente Lula disse nos debates, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, caso seja eleito, é chamar todos os governadores, depois os prefeitos das capitais, para discutir a questão de renegociação de dívida, uma série de questões. Então, realmente, ele tem mantido essa postura de não falar de eleição presidencial. Ele disse. A chapa deles tem pelo de gambá, rabo de gambá, cheiro de gambá, mas não é gambá. Mas nós vamos respeitar, porque é o jeito deles estar fazendo política. Ele dizer que vai governar com o Lula já é uma incoerência, porque primeiro quem vai se eleger é o Rafael. Ele deveria estar dizendo que ia governar com o Bolsonaro. E também era uma outra incoerência, porque Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Aqui eu faço um corte na questão do HUT. É verdade, ele teve coragem, o ex-presidente Lula, no Piauí, lá na Irmanduz, ele era prefeito de Teresina, ele foi lá reivindicar a construção, né, terminar a obra do HUT, que naquela época já debutava, já tinha 15 anos. Eu lembro do prédio parado. Pronto, já debutava, porque exatamente os governos do partido dele que começaram, e ele, quando assumia a prefeitura, ele não tinha ainda sido concluída o HUT. E ele era o prefeito do PSDB, que já nominava aí há muitos anos, e o HUT começou no governo de Heráclito Forte, ligado a eles também. Então, o que acontece? O ex-presidente Lula foi de pronto, ele foi corajoso nessa época, porque ele enfrentou vaias, enfrentou críticas, mas foi lá onde estava o ex-presidente Lula e o povo do PT. Por exemplo, no momento que nós estamos, deputado, de polarização raivosa, de milícias digitais, este não é um exemplo de atitude republicana, tanto por parte do então prefeito, quanto do ex-presidente Lula? Eu só não é republicana porque eu vou chegar lá onde você está perguntando. Então, o que acontece lá? O ex-presidente Lula disse, me mande o projeto e a solicitação que eu vou concluir o HUT. Eu era vereador de Teresina e pasme. Na outra semana, já estavam os vereadores do PSDB cobrando, cadê o dinheiro para concluir o HUT? Aí eu fui atrás, que, né, a gente é meio curioso, e lá estava, eles não tinham prestado conta da última vez que tinha vindo os recursos, que já fazia muitos anos, para o HUT. Como eles não tinham prestado conta, então estava travado lá. Aí foi que ele foi atrás e disse, não, prefeito, precisa prestar conta do que foi feito. Aí prestaram contas, o dinheiro veio e foi concluído. Mas recentemente ele tentou negar que essa construção não foi do governo do Partido dos Trabalhadores, e foi, inclusive acusando o ex-governador Wellington Dias, que o Wellington Dias jogou toda a urgência e emergência para as costas da prefeitura. Outra mentira, porque quando urgência e emergência, você, como
eu já tenho experiência, era bem aqui no Getúlio Vargas. Se foi construído um hospital de urgência e emergência como o HUT, o lógico era ir para lá. Você sabia, piauiense, que ainda hoje os servidores do Estado, todos os anos é renovado e o Estado paga para esses servidores estarem servindo lá no HUT? Você sabe disso, né? Então, assim, ele negou isso. Então, a incoerência está bem aí. Eu não tenho nada contra o ex-prefeito Silvio Mendes. Inclusive, só uma passagem rápida. Quando ele estava saindo em 2010 para ser candidato a governador, um dia ele me ligou, eu já era deputado estadual, e ele disse, eu gostaria de falar com você. Eu disse, pois não. Aí perguntou se o pessoal da Constituição Civil era meus amigos, eu disse que era, se eu quero falar com eles, porque estava parada, poucos dias antes, né, você lembra disso, dele sair para ser candidato a governador. E eu convidei os companheiros da Constituição Civil, sentaram com ele, foi resolvido o problema da greve e foi concluída a ponte estaiada. Então eu não tenho nada contra o ex-prefeito Silvio Mendes, eu só acho que ele tem que ter coragem, como o próprio Monsanto, eu vou parafrasear aqui o Monsanto, ele tem que ter coragem de chegar e dizer que é do palanque do Bolsonaro, porque o Ciro Nogueira é ministro de quem? Bolsonaro. Tem alguém que defenda mais o Bolsonaro no Piauí do que o Ciro Nogueira? Não. Então, se ele anda com o Ciro Nogueira, se é o Ciro Nogueira, o partido Ciro Nogueira que está bancando e ajudando na campanha dele, qual o motivo dele negar e entrar na justiça para dizer que o Silvio Mendes não ia receber o apoio do Bolsonaro, porque diz que o Bolsonaro tem muita rejeição? Não é problema do PT, não é problema nosso. Agora tem que assumir. Nós assumimos e temos orgulho. Aqui no Piauí nós somos Lula, nós somos Rafael, nós somos o Wellington Dias e Magalhães para deputado estadual com o número 13567. Nós não temos vergonha de dizer, nem aqui no Grupo Dia, nem no meio da rua e nem em lugar nenhum. E eles sabem que o povo do Piauí sabe que é o grupo do Lula contra o grupo do Bolsonaro. Depois de tantos mandatos, o que é que motiva o senhor a buscar uma vaga novamente na Assembleia Legislativa? Quais são os principais motivadores dessa candidatura à reeleição? Douglas e piauienses, é importante dizer, em 2003, quando Wellington Dias assumiu o governo do Estado, o Lula, o governo federal, o Piauí tinha muitas coisas para realizar. E hoje, depois de muitos anos, né, o Lula foi 2 mandatos presidente, a Dilma 1 mandato e 1 ano e pouco, e o Wellington concluiu seu 4º mandato. Porque pode ter no Brasil, no mundo, quem ganhou 4 eleições. As 4 no primeiro turno, eu só conheço o Wellington Dias. Ganhou todas as 4 no primeiro turno. E realizou os melhores governos desse estado. Eu vou aqui confessar aqui uma coisa para você, piauiense. Quando o Wellington dizia em 2003, olha, eu quero em 2022 que todos os municípios do Piauí tenham ensino superior, eu até achava que não ia ser possível, pois hoje tem. A UAB está em todos os municípios do Piauí. A oportunidade do piauiense, lá naquele localzinho da cidade dele, eu e muitos outros, somos produto do êxodo rural, porque não tinha ensino médio. Quando o Wellington pegou o estado do Piauí, só tinha em 30 e poucos, se não estou enganado, cidade que tinha ensino médio. Ele botou nos 224 municípios no primeiro ano. Dos 224 municípios que tinha asfalto, só numa faixa com 50, 60. Ele botou nos 224. O Wellington é um homem trabalhador, é um ex-governador, vai se eleger mais uma vez senador, mas assim, o Magalhães, quem é o Magalhães, Douglas? Importante aqui, o Magalhães é um comerciário, já aposentado, passei pelo meu sindicato, como você resgatou aqui um pouco da minha luta, depois eu fui à Câmara Municipal por 2 legislaturas, porque no meio da 2ª legislatura eu me elegi deputado estadual em 2006 e estou lá até hoje. Mas o que é que me motiva? A gente anda nesse estado do Piauí, a gente vê que as pessoas receberam o programa Luz para Todos nas suas casas, a gente vê que muita gente recebeu água encanada, a gente vê que recebeu a questão da saúde, melhorou a educação, mas ainda precisa fazer muito. E é isso que a gente está apostando no nosso candidato Rafael Fonteles, um candidato excelente, um jovem, alguém que tem no seu currículo uma pessoa muito inteligente e capaz. Não foi à toa que na pandemia o Piauí deu um show. Você sabe disso. Quando veio aquelas pessoas que estavam em estado grave lá do Amazonas para o Piauí, você viu a taca que nós pegamos da nossa oposição. E nós estávamos trazendo pessoas que iam contaminar os piauienses. Vieram para cá, se trataram, não teve nenhum óbito dessas pessoas e retornaram todos para sua cidade e seu estado com a sua saúde recuperada. Fruto de quê? De um trabalho principalmente de Rafael Fonteles, à frente da Secretaria de Fazenda, que foi quem subsidiou, né, o nosso governador. Não faltou oxigênio, não faltou nada. Enquanto isso, o nosso candidato adversário, o principal aí, ele dizia que estava com Bolsonaro
que ele era a favor do Bolsonaro, que o Bolsonaro é contra a vacina, ele disse que o Bolsonaro estava certo. Pô, gente, e não é Bolsonaro? Então é preciso que a gente entenda. O Magalhães ainda tem muita motivação, porque ainda temos muito a oferecer ao nosso povo piauiense. Se você for aqui na Cacimba Velha, Lagoa da Mata, você vai ver lá a coisa que está. Milhões de reais que nós levamos em calçamento, em asfalto, em abastecimento, coisas que a gente, eu porque também moro na zona rural, não só em Teresina, mas a gente fez em vários municípios, Oeira, Campo Alegre do Fidalgo, Manuel Emílio, Eliseu Martins, Palmeiras, dentre outros municípios, ajudando a levar energia, calçamento, asfalto, uma passagem molhada, poços tubulares. Então, isso ainda falta muito no Piauí. Por isso é que nós nos motivamos para, junto com Lula, junto com Rafael, junto com o Wellington, o nosso grupo, a gente continuar administrando esse Estado com Rafael. E com Lula, presidente da República, Douglas, com certeza, quem ganhará não é só os piauienses, mas todo o Brasil. Você sabe o que era o Piauí até 2002? Eu não sei se você mas eu sou daquele tempo, morando no interior, que no final de semana, mamãe ainda nova, mamãe viva ainda com 93 anos, mamãe, se você vê, conversa com ela, lúcida, muito lúcida. A gente ia para poder um final de semana sair, era lavada a roupa da gente, era engomada naquele ferrinho, né? Com a brasa, até que a roupa entrava cheirando, mas quando terminava era uma catinga de fumaça danada, aí a gente ia para as festas, ainda até arrumava uma namorada, entendeu? Então, assim, isso mudou. A energia levou dignidade ao povo da zona rural, porque foi a oportunidade de perfurar um poço, beber uma água potável, foi a oportunidade de comprar uma geladeira, ter os bens de consumo com a geladeira, o fogão, o ventilador, dentre outros produtos de consumo que o povo pobre teve acesso, do governo do PT, do governo Lula, do governo do Wellington. Comprar uma moto, comprar um carro. Então é esse Brasil, é esse Piauí que motiva o Magalhães, que motiva o Lula, que motiva o Wellington e que motivo o Rafael, e não tenho dúvidas, nós vamos trazer Lula de volta para voltar a ter comida na mesa do povo brasileiro. Nosso povo está passando fome, Douglas. Nosso povo está passando fome, porque o salário que ganha, né, esse Auxílio Brasil, que nós defendemos, Bolsonaro era contra, você lembra? Lá atrás, Bolsonaro não queria dar. A Câmara foi que botou 500, ele pulou para 600. Depois voltou para 400. Na beira da eleição, o PT tornou puxar o couro dos 600 reais e ele terminou cedendo, colocando os 600 reais. Mas o que é que dá mesmo 600 reais? Na casa de uma família com 3 ou 4 membros. Não dá para nada, não dá para comprar nenhuma cesta básica, devido ao custo da caristia. Pega só o exemplo aqui. Quanto é que era o preço de um saco de arroz de 5 quilos no governo do PT? R$8. Quanto é hoje? 25, 27. Eu vivi para ver piauiense. Se vender e se comprar pele de frango, pé de frango. Isso é um absurdo. Isso é produto de um governo que não pensa no mais pobres, que não pensa no seu deputado, povo. O deputado João Matos esteve ontem aqui, e a gente falando sobre bancada, aí disse, olha, no mínimo o MDB elege 10 deputados estaduais. Ele disse. No mínimo 10 deputados estaduais. A projeção mais pessimista. Mas o PT também tem uma boa projeção de eleger um grande número de deputados. Então, o MDB fala em 10 deputados, um terço da Assembleia. Qual a projeção do PT? O PT trabalha com a projeção de quantos deputados estaduais? O PT trabalha com a projeção de elegermos exatamente o nosso número. 13 parlamentares para 13 parlamentares? 13. Nós vamos eleger 13 deputados estaduais. Porque, na verdade, nós temos... Qual a margem de erro aí, de 13? A margem de erro é para cima. Só tem margem para cima. Sabe por quê, piauiense? Entenda, nós temos o fator 13, o fator Lula. E Lula puxa as bancadas para cima. Nós sabemos disso. Você sabe disso, Douglas. A bancada do PT, a legenda do PT vai puxar para cima devido a muitas vezes a pessoa vai querer votar no número do candidato dele e R bota só 13. Esse voto vai ser complicado. Agora, e se a gente somar, vamos colocar os 13 que o senhor falou. Então, 10 do MDB com 13 do PT são 23. Ainda sobra 7, ainda vai ter 1 ou 2 do Evaldo, ainda vai sobrar aí umas 5 vagas para o outro lado, que não está ruim não, tá bom para eles. O senhor acha bom só 5 vagas? Para eles está. Aproveitando aqui, nosso tempo está esgotado, mas deixar aqui a oportunidade de o senhor se dirigir aos piauienses e, claro, fazer essas considerações finais, reforçando seu número. Primeiro, eu queria agradecer a Deus por esse momento. É o Senhor Deus que nos leva a todos os locais que a gente vai.
E dizer, e agradecer também ao sistema O Dia de Comunicação pela oportunidade. Dizer a você, piauiense, que votar no Magalhães é votar num homem simples, um filho de trabalhador rural, morei até os 19 anos na zona rural e depois vim para trabalhar e estudar em Teresina e trabalhando no comércio. Passei pelo meu sindicato, 2 mandatos de vereadores e estou desde 2007 na Assembleia Legislativa. Peço mais uma vez, a oportunidade é você, para poder a Assembleia Legislativa quebrar paradigmas. Não tem 2 Magalhães na Assembleia Legislativa do ponto de vista da sua origem. É com essa origem, é com esse trabalho, é com essa determinação e muita fé em Deus que eu acredito que no dia 2 de outubro vamos eleger Lula 13, Rafael 13, o Hélito 13-1 e Magalhães deputado estadual com o número 13567. Muito obrigado, Lula. Obrigado, deputado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Mais tarde a gente volta no decorrer do jornal com mais notícias sobre as eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste.